Eu quero lembrar que essa reflexão que vou fazer aqui, que tem a ver com aquilo que é o tema, né, deste fórum, que é a ideia de superar, inovar e transformar, ela tem uma síntese mais, claro, expressiva e com uma substância maior num livro meu chamado Educação, Escola e Docência. Esse livro, Educação, Escola e Docência, traz a consignação dessa reflexão que aqui vou fazer. É muito bom imaginar quanta gente que se dispõe a lidar com algo decisivo na vida, quer ganhar a vida cuidando de vida. Isto é, sendo capaz, naquilo que faz e fará, de ser responsável por aquilo que honra nossa capacidade de existir num país que cada vez mais está em processo de efervescência, num instante da nossa história em que a nossa educação moral e cívica se dá de um jeito prático no cotidiano e não de uma forma abstrata dentro do currículo, num momento em que a gente tem uma ocasião estupenda para de fato superar, inovar e transformar em várias áreas, entre elas, claro, a escola. Nós comemoramos anteontem o aniversário de nascimento de um dos pensadores mais importantes da história, que é Albert Einstein. Vocês sabem, Einstein nasceu exatamente no dia 14 de março do ano de 1879. E Einstein é autor de várias coisas magníficas, entre elas, uma frase que você, dirigente, não pode esquecer. Einstein dizia: tolice é fazer as coisas sempre do mesmo jeito e esperar resultados diferentes. Tolice é fazer as coisas sempre do mesmo jeito e esperar resultados diferentes. Por isso, uma das coisas mais importantes da vida é você e eu sermos capazes de reinvenção, renovação. Eu gosto demais de lembrar algo que está exatamente nesse livro, Educação, Escola e Docência, que é a importância de nós, professoras e professores, não esquecemos de algo decisivo. Nós lidamos com história o tempo todo, com passado, presente e futuro. A historicidade, como a gente utiliza em filosofia, ela é inerente à nossa tarefa. Por exemplo, há uma frase que às vezes se diz na nossa área que é estranhíssima, quando algum colega diz: os alunos de hoje não são mais os mesmos. Que é uma coisa óbvia. Alguém que diz uma coisa dessa só está demonstrando um pouco de sanidade mental. Doença é alguém que sabe que os alunos não são mais os mesmos e continua dando aula do mesmo jeito que dava há 10 anos ou há 20. Afinal, há pessoas nesse auditório que começaram a dar aula com 16 anos de idade e os teus alunos tinham 5. Aí você fez 20 anos de idade, eles tinham 5. Você fez 30 anos de idade, eles tinham 5. Você fez 50 anos de idade, eles tinham 5. Cada um e cada uma de nós no cotidiano toma contato com o que há de mais novo na vida, que são as novas gerações que para nós chegam. Por exemplo, eu esse ano completo 43 anos de magistério. Faz 43 anos esse ano que eu estou na atividade da docência. Será que eu já sei dar aula? Até certo ponto. Por exemplo, os alunos que entraram hoje na universidade, não estou falando daqueles que estão na educação básica, mas aqueles e aquelas que entraram na universidade esse ano, que são alunos e alunos de alguns de nós, aqueles que já estão no segundo mês de aula, na área de pedagogia, direito, comunicação, medicina, engenharia, psicologia. Que ano eles nasceram, que estão já na faculdade? 98. Os alunos que estão na universidade esse ano, por exemplo, não entendem por que a preocupação com o fundamentalismo islâmico? Afinal de contas, quando do atentado às Torres Gêmeas, eles tinham 3 anos de idade. 3 anos. Agora eu vou contar uma coisa. Para cada um e cada uma aqui nesse auditório, aquele atentado é memória. Para o nosso aluno é história. Cada um e cada uma aqui lembra onde estava e o que estava fazendo no dia 11 de setembro de 2001, às 8h15 da manhã, terça-feira. Você lembra onde você estava quando vieram te chamar e falar: estão atacando os Estados Unidos. E você foi olhar na TV e o primeiro avião estava passando dentro. Você achou quando viu o segundo que era reprise, infelizmente não era.
Um avião foi jogado no Pentágono. Quando eu era criança, em Londrina, que é a minha cidade de origem, nem um super-homem entrava no Pentágono. Agora até o Donald Trump anda. Cláudia, que morou em Washington, sabe o que significa a segurança em relação àquela estrutura. Já imaginou? Será que eu já sei dar aula? Meu aluno tem a ideia de fundamentalismo islâmico como história. Para você é memória. Ele tinha 3 anos. Olha que coisa interessante, ele não entende direito o debate feito nos Estados Unidos entre Hillary Clinton e o Donald Trump quanto à questão da imigração. Afinal de contas, esse menino ou menina que hoje está na tua rede de ensino e logo estará, por exemplo, no ensino superior, ele tem uma visão de uma sociedade mais aberta,